No vídeo de hoje vamos falar sobre como testar a estabilidade de sistemas lineares e o meu desafio será apresentar 5 formas de testar isso em menos de 2 minutos cada uma. Isso depois da vinheta. Sistemas lineares possuem várias formas de se testar a estabilidade. Eu escolhi 5 e vou apresentar cada uma delas em menos de 2 minutos. A primeira forma que eu quero apresentar é a resposta ao impulso. O impulso nada mais é do que um peteleco que a gente dá no sistema, que tira ele do seu estado inicial e faz com que a saída tenha uma certa resposta. Para testar a estabilidade a partir da resposta ao impulso, nós estamos interessados se essa resposta ao impulso é absolutamente integrável. Ou seja, se a integral do módulo da resposta ao impulso para todo instante de tempo posterior à aplicação do impulso é igual a um número finito. Pode ser qualquer número, mas não pode divergir, não pode ser infinito. Ou seja, eu quero saber se a área sob essa curva ela resulta em algum valor. E apenas ressaltando que como a resposta ao impulso é um teste onde se aplica algo na entrada e se olha a saída, isso só pode determinar a estabilidade entre entrada e saída do sistema. Nesse caso, estamos falando da estabilidade BIBO, Bounded Input, Bounded Output. Para toda entrada limitada em módulo, eu tenho uma saída que também será limitada em módulo. O segundo teste é muito similar. Nós também vamos aplicar um sinal na entrada e ver a resposta da saída. Só que esse sinal, ao invés de ser um impulso, será um degrau unitário. Ou, se você preferir, um degrau de qualquer módulo. A ideia é simples. Como o degrau ele é a integral do impulso, o sinal que nós vamos obter na saída de um sistema linear é a própria integral da resposta ao impulso. Se antes nós queríamos que essa integral tivesse um valor limitado, isso significa que agora a resposta ao degrau vai convergir para esse valor limitado. Nesse exemplo, o sinal, ao aplicar um degrau unitário na entrada, convergiu para o valor 1, ou seja, a integral da resposta ao impulso tem valor 1. E como esse valor é finito, o sistema não divergiu indefinidamente, a gente pode afirmar que ele é estável entre entrada e saída, ou seja, mais uma forma de determinar a biboestabilidade do sistema linear. O terceiro método envolve analisar a função de transferência do sistema linear, ou seja, a expressão matemática que relaciona a sua entrada e saída. Nesse caso, nós poderíamos determinar a saída do sistema para qualquer tipo de entrada, tanto o degrau quanto o impulso que nós usamos no teste anterior. Se nós temos posse da expressão matemática da função de transferência, o que nós temos que fazer para analisar a estabilidade é olhar o denominador dessa função de transferência. No exemplo que gera os gráficos anteriores, nós temos como função de transferência g de s 1 sobre s mais 1. O que nós temos que olhar no denominador? As raízes do denominador, que são chamadas de polo. Ou seja, quais valores de s que zeram o denominador. Nesse caso, como o denominador é s mais 1, e nós queremos achar os valores de s que zeram o denominador, é claro que s será igual a menos 1. Ou seja, esse sistema tem apenas um polo localizado em menos 1. E, portanto, é estável. Por quê? Porque o teste consiste em todos os valores dos polos terem parte real negativa. Só ressaltando que analisar a função de transferência também é analisar o comportamento do sistema entre entrada e saída. Então aqui nós estamos analisando biboestabilidade também. Nosso quarto método não se limita a analisar o comportamento entre entrada e saída do sistema. Nós estamos falando da modelagem no espaço de estados. E a modelagem no espaço de estados é uma descrição interna do sistema, ou seja, nos permite avaliar o que acontece com os componentes internos do sistema.
Isso é mais do que analisar apenas entrada e saída. Esse exemplo é o mesmo tratado nos casos anteriores. Lembra que a função de transferência tinha apenas um polo, ou seja, era um sistema de primeira ordem? Bom, o sistema que gera aquela resposta entre entrada e saída, na verdade, é um sistema de quarta ordem. Mas por que na função de transferência nós vemos apenas um polo? Porque 3 desses polos ou não são controláveis ou não são observáveis. Se eles não são controláveis, quer dizer que nós não conseguimos alterar essas partes do sistema através da entrada. E se eles não são observáveis, isso significa que o efeito dessas partes internas do sistema não podem ser enxergadas a partir da saída. Em qualquer um desses dois casos, nós não temos uma conexão entre entrada e saída, e é por isso que eles não aparecem na função de transferência. Mas o que nós precisamos fazer para determinar a estabilidade a partir de uma modelagem no espaço de estados? Nós temos que analisar os autovalores da matriz de dinâmica, ou seja, da matriz A. Nesse exemplo, os autovalores da matriz A são -1, -2, -3 e -4. Ou seja, todos eles tendo parte real negativa, significa que nós temos um sistema linear estável. E não só estável entre entrada e saída, mas internamente estável. O nosso quinto método é tentar provar a estabilidade utilizando a teoria de Lyapunov. O que nós queremos? Nós queremos encontrar uma função de Lyapunov que seja definida positiva, e nesse caso do sistema linear, nós sempre vamos utilizar uma função quadrática. Então, nós queremos encontrar uma função quadrática que seja definida positiva, mas que a derivada dessa função avaliada nas trajetórias do sistema seja definida negativa. O que isso significa basicamente? Que nós temos que encontrar uma matriz P e ela vai ter a mesma dimensão da matriz A, que é a dinâmica do sistema. Essa matriz P que nós temos que encontrar, ela vai ter duas propriedades. A primeira dela é que ela vai ser definida positiva, ou seja, todos os autovalores da matriz P serão positivos, maiores que zero. E a segunda característica da matriz P é que essa expressão aqui, A transposto vezes P, que soma P multiplicado por A, tem que ser definido negativo, ou seja, ter todos os autovalores estritamente menores do que zero. Se eu consigo encontrar uma matriz P que tem essas propriedades, então o sistema é estável, ou seja, uma condição suficiente. Mas mais do que isso, para sistemas lineares, também é uma condição necessária. Se o sistema for estável, então tem que ser possível encontrar uma matriz P com essas características. Eu programei esse problema semidefinido no MATLAB e encontrei uma matriz P. Ela é essa que aparece na tela. Note que essa matriz P tem todos os autovalores positivos e que a expressão A transposto vezes P mais P vezes A tem todos os autovalores negativos. Ou seja, eu consegui demonstrar com uma função de Lyapunov quadrática que aquele sistema linear ele é estável. E é claro que como o teste de estabilidade usa a matriz no espaço de estados, ou seja, uma representação interna do sistema, aqui nós estamos falando de estabilidade interna. Nesse vídeo eu deixei de fora alguns outros métodos, como é o caso do critério de estabilidade de Nyquist. Por que eu fiz isso? Porque ele normalmente é usado para testar a estabilidade do sistema em malha fechada a partir do sistema em malha aberta. E aqui eu quis usar testes apenas em malha aberta para provar a estabilidade em malha aberta. Você conhece algum outro teste? Deixa nos comentários. E uma outra coisa, você saberia aplicar esses 5 testes se fosse sistema de tempo discreto e não sistema de tempo contínuo? Também deixa um comentário. Se gostou do vídeo, deixa um like, considera se inscrever no canal,
Toda semana tem um vídeo relacionado à área de controle e a sua inscrição e o seu like ajudam bastante o canal. Um forte abraço e até a semana que vem.